Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês esteja também. Pessoal, já estamos no segundo mês do ano, janeiro já foi, né? Estamos em fevereiro, os tribunais começam a funcionar, né? O Supremo também, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, tudo funcionando. Então, os processos começam a ser movimentados, né? E a revisão da vida toda também volta a ser julgada no STF a partir de sexta-feira, tá certo? Então é sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo, sobre a revisão da vida toda e a retomada, né, do julgamento no STF. E antes de continuar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você que é super rápido, se inscrever em nosso canal e deixar seu like, assim fortalece o nosso canal e desde já eu agradeço a cada um de vocês. Pessoal, o STF ele deve definir se a regra estabelecida em 2023 será aplicada também para aqueles que já tinham processos em andamento antes da decisão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal iniciam nesta sexta-feira uma nova fase de julgamento sobre a revisão da vida toda. O julgamento ocorrerá em plenário virtual e está previsto para encerrar no dia 21 deste mês. Então, o processo, como eu falei, começa pelo plenário virtual, essa votação, tá certo? Os ministros vão relatar os seus votos, né? Então, pode ter o caso de algum ministro pedir vista no processo, aí é mais uma tramitação que demora, no mínimo ele tem até 90 dias para proferir o voto e pode ser protelado mais ainda. Vamos torcer para que isso não aconteça. E o que está sendo decidido agora na revisão da vida toda? O STF ele vai definir se a regra estabelecida em 2023 será aplicada também para aqueles que já tinham processos em andamento antes da decisão. Outro ponto em análise é se os aposentados que obtiveram aumento no benefício com a revisão precisarão devolver os valores. Então, são dois pontos a ser julgados, né? Então, nós vamos esperar essa votação, esse início, né, na retomada do julgamento lá no STF. E qual é o entendimento do presidente do STF? Em setembro de 2023, o STF determinou um cálculo único e obrigatório para as aposentadorias, eliminando a possibilidade de escolha entre diferentes formas de cálculo. Além disso, o trabalhador podia, né, optar pela regra que considerasse mais vantajosa, né, levando em conta todas as contribuições feitas ao longo da vida. Nessa situação, como o trabalhador poderia optar pela regra que considerasse mais vantajosa, ele levava vantagem porque ele nas regras que ele considerasse mais vantajosa, ele conseguiria uma aposentadoria maior. Agora, como o STF determinou um cálculo único e obrigatório para as aposentadorias, isso acabou. E essa revisão da vida toda é um pedido para que fosse revisionado todas as aposentadorias em função da regra que ele considerasse mais vantajosa. Mas o STF, em 2023, ele determinou um cálculo único e obrigatório para as aposentadorias. Quer dizer, mais uma vez, o aposentado, ele perde, né? Na hora de aposentar, ter os ganhos merecidos, o cálculo da aposentadoria dele sempre vai ser a menos do que deveria ser na realidade. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, já havia antecipado em 2024 o seu entendimento de que não será necessário devolver os valores já recebidos antes da nova decisão do STF, né? Então, tem essa parte, né, dos aposentados que obtiveram aumento do benefício. Com a revisão, vocês vão precisar devolver os valores recebidos, né? Qual a finalidade da revisão da vida toda? A revisão da vida toda ela foi criada para o quê? Para beneficiar segurados que tiveram redução nos valores
das aposentadorias devido à alta inflação anterior ao Plano Real, permitindo que todas as contribuições fossem incluídas no cálculo. Então, a revisão ela tinha essa finalidade, né? Que era beneficiar os segurados que tiveram redução nos valores, né, da aposentadoria devido à alta da inflação anterior ao Plano Real, permitindo que todas as contribuições fossem incluídas. Isso beneficiaria aos aposentados, no novo cálculo na aposentadoria, por isso a revisão da vida toda. Mas, como isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Então, o julgamento agora, ele fala, né? Ele fala nessa nova parte do julgamento, ele fala sobre o STF definir a regra, né? Se a regra estabelecida em 2023 será aplicada também para aqueles que já tinham o processo em andamento antes da decisão, e se os aposentados que obtiveram esse aumento no benefício, com a revisão, vocês vão precisar devolver os valores, né? Qual a finalidade da revisão? É isso, né? A revisão da vida toda foi criada para beneficiar segurados que tiveram a redução nos valores da aposentadoria devido à inflação anterior ao Plano Real, né? Permitindo que todas as contribuições fossem incluídas. Aí, é verdade que a revisão da vida toda ela foi aprovada? Em março de 2024, o STF decidiu por 7 votos a 4 que os aposentados não podem escolher a regra mais vantajosa para o recálculo. Então, ela foi aprovada, né? Ela foi aprovada dessa maneira. O STF ele decidiu por 7 votos a 4 que os aposentados não podem escolher a regra mais vantajosa para o recálculo do benefício. A revisão da vida toda ela pedia, né, para que o beneficiário, que o aposentado, pudesse escolher a regra mais vantajosa para fazer um novo cálculo da aposentadoria. Então, foi decidido que não, né? Então, essa decisão revogou um entendimento anterior à Corte que favorecia a revisão da vida toda. Então, a revisão da vida toda, ela está nesse grau, né? Sexta-feira agora, a retomada do julgamento, né? Que vai definir se essa regra estabelecida em 2023 será aplicada também para aqueles que já tinham esse processo em andamento, né? Antes da decisão, né? E o outro ponto é se os aposentados que obtiveram um aumento no benefício com a revisão precisarão devolver os valores recebidos. Então, esperamos que dessa vez seja a favor, né, dos trabalhadores, seja a favor dos aposentados, esse novo julgamento que pelo menos dê um alento para as pessoas, já que a revisão da vida toda ela não foi aprovada da maneira que deveria ser, né? As regras mais vantajosas seria a favor dos trabalhadores que trabalharam a vida toda, né? E na hora de calcular a aposentadoria merecida, né? Usar os maiores salários para ter uma aposentadoria maior, não foi conseguida. Essa revisão, como se diz, a revisão da vida toda, que é isso, a revisão de toda a aposentadoria, porque lá atrás houve perdas, né? Os trabalhadores perderam, não foram culpados e, no mínimo, deveria ressarcir o que foi perdido. Mas não, o STF ele decidiu 7 votos a 4 que essa regra a regra mais vantajosa para os aposentados não é válida. Então, mais uma derrota para os aposentados. E amanhã começa esse novo julgamento que vai definir esses dois tópicos que eu já passei para você, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.